Estamos em Elul, o mês da Tchuvá. Mas o que é Tchuvá? A palavra Tchuvá vem do radical chuv, que significa retornar. A Tchuvá é um elemento criado por Deus para dar às pessoas que transgrediram os preceitos divinos a oportunidade para refletir e se arrepender dos erros cometidos, tomando boas decisões para não repeti-los. E é este justamente o assunto da história da semana. Em Lemberg, na Alemanha, vivia um alfaiate que, pelo bom talho de suas roupas, era muito requisitado pelos mais importantes da cidade. O alfaiate trabalhava duro e, apesar da fama, mal conseguia sustentar sua família. Sua boa reputação chegou ao senhor feudal, proprietário de uma vasta proporção de terra do outro lado da cidade, que passou a fazer vultosas encomendas ao alfaiate. O alfaiate também passou a frequentar a casa do senhor feudal. A constância nas encomendas de roupas fez com que o profissional passasse a ganhar muito dinheiro. Sustento não lhe faltava na casa do ricaço. O alfaiate era uma pessoa muito alegre e, enquanto trabalhava, cantava e contava piadas. Suas brincadeiras divertiam o nobre. Quando o alfaiate vinha tirar as medidas do patrão ou de seus filhos, quase sempre permanecia o dia inteiro na casa dele, que por sua vez lhe servia bebidas e doces, e entre um gole e outro conversavam animadamente sobre amenidades. Aos poucos, o alfaiate se acostumou na casa do senhor feudal. Habituou-se também aos fartos tragos das bebidas servidas pelo nobre, que depois de um certo tempo o transformaram num bêbado. Naquela altura, o alfaiate já passava seus dias e noites na casa do senhor feudal, esquecendo-se por completo de sua família e que era um judeu. Ele já não cuidava da comida que ingeria, comendo a comida não kasher que lhe era oferecida. Quando de tempos em tempos retornava à sua casa, chegava sempre bêbado, cambaleando e cheirando a álcool. Atacava sua esposa e filhos, que passaram a sofrer pela degradação do chefe da família. Certo dia, o senhor feudal propôs ao alfaiate: "Por que voltar para casa? Fique, aqui nada lhe faltará." O alfaiate, tentado pela proposta do patrão, foi ficando e, com o tempo, se afastou por completo da observância dos preceitos da Torá e até de suas origens judaicas. A propriedade do senhor feudal ficava no topo de uma colina. Embaixo, já na estrada, ficava uma pousada alugada por um judeu do próprio senhor feudal. Nas vésperas do Shabat, quando o alfaiate passava por lá, parava para comer e, usando a linguagem popular, encher a cara. Certa sexta-feira, perto do escurecer, o alfaiate estava como de costume na pousada comendo e bebendo, quando de repente parou uma carruagem no local. Dela desceu um homem com feições sagradas e uma barba branca comprida. Ele vinha acompanhado de 2 assistentes. Pelas bagagens, iriam passar o Shabat lá. "Este venerável rabino veio à pousada para passar o Shabat", pensou o alfaiate. "Com certeza prepararão em sua honra comidas mais gostosas, pratos e quitutes mais elaborados do que o costumeiro servido aqui. Já faz tempo que não saboreio uma comida gostosa." O alfaiate ficou imaginando o que iria comer até que desejou passar o Shabat na companhia do rabino. Ele sabia que não era bem-vindo pelo dono da pousada, pois tinha se transformado num ateu. Assim, não teve dúvidas, se dirigiu ao senhor feudal e pediu que este escrevesse uma ordem para que o recebesse na pousada para o Shabat e que, por ser amigo do dono das terras, também recebesse um tratamento diferenciado. "Teremos muitos assuntos engraçados para conversar sobre o hóspede judeu que chegou na pousada", prometeu o alfaiate ao senhor feudal. Ao receber a carta, o dono da pousada, contrariado, acatou a ordem do senhor feudal e hospedou o alfaiate para o Shabat. Em honra do ilustre hóspede, chegaram alguns homens do vilarejo próximo e juntos receberam o Shabat com muita santidade e pureza. A mesa posta com uma toalha branca reluzente, a atmosfera sagrada trouxe muitas recordações ao alfaiate, que ficou com o coração bem apertado. Ele sentou-se à mesa para a refeição bem deprimido e angustiado.
O rabino discursou e, como se dirigisse suas palavras a ele, falou que um homem que abandona o caminho da verdade, o caminho da Torá e do judaísmo, é como se tivesse se perdido numa floresta. Um pequeno desvio pode fazê-lo cair no abismo. Ao mesmo tempo, um pequeno desvio pode levá-lo de volta para o caminho correto. Naquela noite, o alfaiate não conseguiu dormir. Se revirou na cama de um lado para outro como em agonia. No final, cochilou e sonhou que estava na sua casa. E quis voltar para a casa do senhor feudal, mas seus filhos o traziam de volta. Por favor, papai, não nos abandone de novo. Fique aqui. E eis que o senhor feudal aparecia e gritava: alfaiate, o que te impede? Venha comigo. O homem sentiu como se forças sobrenaturais o puxassem para cá e para lá. E então despertou assustado do pesadelo, esperando ansiosamente para que logo amanhecesse. A tefilá matinal de Shacharit, rezada com a mesma santidade, a mesa do Shabat posta para a segunda refeição do Shabat, e novamente as palavras do rabino eram como flechas direcionadas ao seu coração. Uma pessoa pode comprar o mundo num só momento. Minhá, a oração vespertina, mais tarde a terceira refeição do Shabat, a Seudah Shelishit. Depois da Havdalah, a cerimônia do término do Shabat, o alfaiate invadiu o quarto do rabino chorando, pediu que lhe orientasse como voltar ao judaísmo, fazer teshuvá. Ele confessou todas as transgressões cometidas no período em que passou na casa do senhor feudal. O alfaiate demonstrou um arrependimento sincero e jurou que não cometeria os mesmos erros. O rabino lhe orientou a retornar à cidade de Lemberg e a se hospedar na sinagoga dos alfaiates, onde somente o administrador da sinagoga conhecia a história dele. Ele deveria permanecer lá durante todos os dias da semana, rezar todas as tefilot, estudar Torá e jejuar. Somente no Shabat poderia retornar à sua casa para ficar com sua família. No primeiro Shabat, depois da reza do Arvit, a oração noturna, o alfaiate dirigiu-se à sua casa. A princípio, sua esposa não quis recebê-lo. Ela não acreditou no arrependimento do marido. Ele chorou e suplicou para que ela o recebesse de volta em casa e deixasse que fizesse o Kiddush e comesse as 3 refeições do Shabat. Ainda temerosa, ela o recebeu de volta. Com lágrimas nos olhos, o homem agradeceu a Deus pela nova oportunidade de retornar ao judaísmo e de ser um Baal Teshuvá. Depois de um curto período na sinagoga dos alfaiates, o rabino orientou para que o homem vendesse sua casa com o consentimento da esposa e se mudasse para uma pequena casa ao lado da casa de banhos da cidade, num outro extremo da cidade. No novo endereço, o alfaiate passava seus dias rezando e estudando Torá, e por algumas horas do dia dedicava-se ao trabalho de alfaiate, apenas para conseguir o suficiente para sobreviver. As pessoas da cidade não sabiam que o miserável alfaiate havia se transformado num santo homem. Certa vez, no meio da madrugada, o rabino de Lemberg foi acompanhado de seu assistente mergulhar na mikve, tipo de piscina para banhos rituais, conforme seu costume diário, e eis que visualizou uma luz que vinha de uma casa bem frágil e simples, bem ao lado da casa de banhos. O rabino pediu ao seu assistente que investigasse. O assistente retornou e informou ao rabino que lá morava em extrema pobreza um alfaiate judeu e este se encontrava costurando roupas. Assim foi nos dias que se seguiram. O rabino resolveu averiguar com seus próprios olhos o que se passava naquela casa. Quando o rabino entrou, a princípio não viu nada demais. A casa estava escura. O alfaiate acendeu uma vela e, espantado, perguntou ao rabino: "O que traz o rabino para me visitar a esta hora da noite?" Percebendo que alguma coisa de muito especial acontecia ali, ordenou ao alfaiate que revelasse a verdade. Sem outra alternativa, o homem contou ao rabino a sua história, como fez uma teshuvá sincera e como mereceu nas últimas noites a revelação do profeta Elias. O rabino se espantou com a história do alfaiate. Ao mesmo tempo, se sentiu inferior em relação ao homem simples, por ele ter merecido tão elevada revelação. O homem consolou o rabino dizendo: "Se o profeta Elias concordar, posso rever com o rabino os estudos que fiz com o profeta."
E assim foi. Os dois começaram a estudar juntos e enquanto o alfaiate recebia a revelação do profeta Elias, não houve sequer um falecimento na cidade de Lemberg. Um dia, o rabino estava em sua casa quando viu um cortejo fúnebre passar por fora da cidade. Ao investigar, descobriu que o falecido era o alfaiate. O rabino se emocionou com a notícia, reuniu as pessoas mais importantes da cidade e os levou à casa do finado, ao lado da casa de banhos. Lá encontraram uma vela acesa e o corpo do homem coberto com um lençol simples. O rabino organizou o enterro do alfaiate com honras de um grande justo. As pessoas se perguntavam qual o motivo deste judeu simples receber tal distinção. Ao final do luto dos 7 dias, o rabino contou a história do alfaiate e finalizou: era um homem justo e santo. A história do alfaiate foi registrada nos seus mínimos detalhes no livro de memórias da cidade, inclusive a parte da revelação do profeta Elias. Conforme traz o Talmud, tão grande é a força da tchuvá que quando uma pessoa reflete de coração a fazer tchuvá, eleva-se imediatamente às alturas celestiais, à própria presença do trono da glória. Se você achou esse conteúdo interessante, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as novidades que estão acontecendo por aqui. Ketivá Hatimá Tová e um bom ano. Até a próxima.